Oi, eu sou a Clara Fagundes e sejam bem-vindos a mais um podcast Papo Cabeça. Eu tenho 14 anos e estudo no Colégio Teresa Martins Brito. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Adriana, para falar um pouquinho sobre relacionamentos familiares. Boa tarde, né? Sou Adriana de Oliveira Limas Cardoso, nome assim bem comprido mesmo. Sou psicóloga há 25 anos, né? Trabalho com a psicologia clínica, sou professora aqui na Universidade da Unisul, né? Dou aula para alguns semestres, né? Sou professora da cadeira de psicanálise e de avaliação psicológica. Trabalho com adolescentes, crianças, adultos, né? Tenho mestrado, tenho doutorado na área de ciências da linguagem e estou aqui para a gente poder iniciar o nosso papo. Tá bom. Adriana, você pode contar um pouquinho mais sobre a sua profissão, por que você decidiu fazer, etc? Então, essa é uma história bem, bem longa, porque eu decidi ser psicóloga aos 12 anos, né? E por uma coisa assim que nem eu sei explicar, né? Direito por que realmente eu decidi ser psicóloga. Eu tinha 12 anos, eu li uma reportagem de uma revista, dessas que tem na casa da avó, né? E achei legal um psicólogo comentando sobre a questão da homossexualidade, né? E isso me chamou bastante atenção. Isso eu com 12 anos, né? A gente não pensa sobre as questões da sexualidade nessa época. E vamos pensar que eu com 12 anos, eu estava em 87, mais ou menos, né? Então era uma época que não tinha realmente um papo aberto a respeito dessas questões. E, enfim, né, a gente vai seguindo as questões do ensino fundamental, né? E num determinado momento, quando eu tinha que decidir o que eu iria ser, eu lembrei dessa reportagem e decidi ser psicóloga, né? E aí fiz o vestibular para psicologia, que na época existia um vestibular, né? Não eram, enfim, eram poucas turmas que existiam aqui em Santa Catarina. Quando eu entrei na minha turma, era a 7ª turma, né, de psicologia, então não era tão fácil assim, porque eu era em Tubarão, eu era em Florianópolis, né? Hoje, a maioria das universidades aqui ao redor tem um curso de psicologia, então está muito mais fácil de entrar, né? Essa é a história do porquê que eu fui parar na psicologia, né? Para dar uma introdução ao assunto, eu gostaria de te perguntar qual é a importância dos relacionamentos familiares no nosso desenvolvimento. Acho que todas as importâncias possíveis e impossíveis, né? Não sei se eu posso usar esses termos nesses termos, né? Mas eu penso que as relações familiares, né, por mais que seja um termo bastante delicado na atualidade, né, até porque as pessoas acham que se a gente fala de família, a gente está falando de uma posição muitas vezes política, ideológica, né, sem esquecer que a família tem uma função, né, uma função social, uma função para o ser humano, né, que de uma forma ou de outra nos auxilia muito num processo de mediação, né, entre o sujeito, entre a pessoa e o mundo, né? Então a gente vem ao mundo e precisa de alguém que faça essa mediação. Se não for a família de origem, mas alguma família, e eu vou colocar essa palavra aqui entre aspas, né, para a gente poder pensar isso como uma metáfora até, né? Alguma família vai nos introduzir ao mundo. Pode ser uma instituição, por exemplo, né? Então vamos supor que eu tenha sido encaminhado por um processo de adoção, alguma questão nesse sentido. Alguém vai me acolher, alguém vai me nutrir, alguém vai fazer com que eu responda a determinadas questões do social, como as regras, por exemplo, né? Como o respeito ao outro, como uma questão de ter alguma empatia também com o outro. Então, essa instituição, esse grupo que vai me acolher, né, e que vai me dar algumas orientações, isso a gente nomeia na nossa cultura de família, né? Então, não importa muito se é uma família de origem, família biológica, família acolhedora, né? Se é um grupo, às vezes, até que faz uma mediação social, que não necessariamente tem algum vínculo aí, necessariamente familiar com esse sujeito, né? Então, eu entendo que, a partir da introdução dessa mediação, né, desse grupo com esse sujeito, tudo pode acontecer na vida desse sujeito também, né? Inclusive situações boas e situações não tão boas, né? Porque nem toda família é uma família ideal, né? Existem também famílias que promovem maus tratos, existem também famílias biológicas até. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? E acha que só vai promover algum maltrato quem não tem aí uma relação de sangue diretamente com aquela pessoa, e não é bem assim, né?
Então, a gente entende que isso é muito delicado da gente poder pensar, né, ou até colocar qualquer tipo de situação dentro de uma premissa que necessariamente, tendo uma família, tem que ser assim ou assado, né? Bom, dentro da psicologia, a gente, dentro da psicanálise, que é a abordagem que também eu trabalho, a gente entende que se tem um grupo que produz uma mediação com esse sujeito, né, que faz com que, de fato, ele consiga ser inserido, né, dentro de uma relação social, né, estabeleça laços e enlaçamentos com pessoas, aí ele passou por uma relação, entre aspas, familiar, né, funcional. Né? Funcional no sentido de que funcionou para esse sujeito e cumpriu a sua função, é nesse sentido. Né? Mas também a gente não tem garantias, né? Tem pessoas que são beneficiadas pelo grupo familiar, tem pessoas que não são beneficiadas pelo grupo familiar. Então, isso é algo que não tem como a gente prever enquanto um destino, né? Mas tem como a gente pensar sobre como essa pessoa foi inserida, como que ela está aceitando também, né, as questões desse grupo enquanto um grupo mediador, e como ela está se enlaçando, de fato, afetivamente com as pessoas que estão ao redor, né? Então, a família tem esse lugar aí, essa função de introduzir, inclusive, os enlaçamentos, os afetos, né? O jeito que eu vou me vincular a uma outra pessoa, o que vai direcionar isso foi o relacionamento familiar que eu tive. Se eu tive uma boa relação com meu pai, a tendência é que eu tenha uma boa relação com figuras de autoridade, né? Se eu tive uma boa relação com a minha mãe, né, a tendência é que eu consiga cuidar e ser cuidada, né? Então são as funções mediadoras que a gente entende que baliza esse sujeito, né? Se eu não tive isso bem instaurado, né, ou bem aceito, ou recusei de repente essas figuras, talvez haja um problema aí, né, no sentido de um desenvolvimento, no sentido de uma vinculação também afetiva. Então são coisas que podem acontecer como um efeito desse processo. Mas a gente não tem uma garantia assim, então a mãe tem que ter tal perfil, ou o pai tem que ter tal perfil, né? Isso é um pouco imaginário, né? Da gente achar que a gente pode prever ou salvar uma relação familiar, né? De alguma forma a gente não tem esse poder, né? Claro que se a gente percebe que tem uma criança, um adolescente que está sofrendo maus tratos, aí é uma outra questão, né? Daí a gente pode intervir pensando o que pode ser feito aí para que esse sujeito não tenha aí um malefício dessa relação mediadora que deveria promover uma mediação, mas que promove uma outra questão que é totalmente disfuncional. Então, nesses casos, dá para a gente pensar que tem como haver aí uma intervenção, né? Mas fora essas situações, fica difícil a gente dizer, né, como que uma família tem que ser, né, de um jeito específico, né? A gente costuma dizer que não existe um manual para que uma família seja uma boa família, né? A gente só sabe que, de fato, a família cumpriu a sua função, né? Ou o grupo, né, que produz esse enlaçamento, né, essa mediação, cumpriu a sua função a posteriori, ou seja, assim que esse sujeito se desenvolveu. Aí a gente vai poder ter uma visão sobre o que aconteceu com ele anteriormente, né? Então é complexo a gente pensar que a gente consegue ter um controle, né, sobre o que vai acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família, enfim. Né? Esses dias eu estava vendo um documentário que eu achei bem interessante e foi um documentário que me tocou em particular, né? De uma criança de 6 anos, né? Que viveu até os 10 anos, né? Dentro de uma casa que supostamente teria um amor, né? Fraterno, né? Enorme. Era uma criança que tinha sido acolhida, né? Por um casal. E quando ele tinha 11 anos, ele passou a se questionar sobre o jeito que ele era tratado, porque ele simplesmente passava o dia inteiro dentro de um armário, né? Então, ele passou dos 6 até os 10, quando ele foi morar com essa família, né? Ele passou a ser cuidado por uma via assim, do tipo, ele saía de vez em quando para comer ou para ir no banheiro, né? E o restante do tempo ele tinha que ficar dentro do armário. Então, claro que aí tem toda uma questão de muita violência, né? De muita negligência, né? E ele só conseguiu sair porque uma irmã conseguiu ajudar ele, enfim, umas coisas assim que a gente sabe que existe, né? E que a gente, de fato, se sente muito impotente, porque a gente não sabe exatamente o que acontece dentro do interior de cada família, né? Mas, enfim, conseguiu, de alguma forma, sair e ser acolhido por outra família depois e tudo mais, né? Mas são situações que nos chegam no consultório, não assim dentro dessa situação extremada, isso eu vi dentro de um programa em específico, né? Mas no consultório a gente recebe também várias situações de pessoas que trazem um pouco desse depoimento, né? De famílias
que supostamente, né, quando a gente está de fora, a gente entende que tem uma tratativa, que tem todo um acompanhamento e que quando a gente chega mais perto, a gente percebe o quanto aquela família foi negligente, e às vezes até sem se dar conta da sua própria negligência. Porque às vezes é uma questão bem transgeracional, que a gente chama, né, que vem de uma questão da avó, depois passou para da bisavó, às vezes passou para a mãe, passou para, enfim, vai passando assim né, de figura materna para figura materna. E quando a pessoa se dá conta, ela não cumpriu aquilo que precisava de fato cumprir em termos de função, né? Então, tem essas questões. Tem muitos esses casos de violência e negligência familiar. Tem também aquele caso do Gabriel Fernandes, nos Estados Unidos, que ele morava com os tios, que eram 2 homens, e aí, por conta de toda essa questão da família tradicional, ele foi morar com a mãe e com o padrasto. Eles violentavam o menino, também deixavam ele preso no armário, no quarto deles. E assim, o menino morreu, porque nem todo mundo consegue sobreviver e fugir igual esse garoto que você respondeu, né? E você mesmo disse que é muito difícil a gente colocar em caixinhas e dizer o que está acontecendo dentro de cada casa, mas tem algumas coisas específicas, no geral, Sim. que caracterizam uma relação boa familiar e tem uma forma de nutrir uma relação boa? Acho que é uma boa pergunta, né? Uma pergunta que pode servir até como um alerta para a gente ficar um pouco atento, né, sobre essa questão, né? É claro que uma criança ou um adolescente, né, mas vamos pensar mais a questão infantil, quando passa a se comportar de um jeito muito, muito disfuncional, né, e isso envolve isolamento, uma tendência ao isolamento maior, né? Então, uma criança que não tem um senso de grupo, né, que sempre desconfia também da relação com o outro, a ponto de ter quase nenhum amigo, né? Não consegue brincar, né, de um jeito mais relaxado, né, entrar na brincadeira com um colega, por exemplo, né, evita fazer novas amizades, tem uma desconfiança bastante intensa de figuras que representam uma certa autoridade, por exemplo, professores, né, pessoas que cuidam às vezes, né, da própria escola, pensando em cargos de direção, né, os diretores da escola, ou coordenadores, enfim, né. Então, crianças que estão sempre nessa posição de uma certa desconfiança, como se o outro sempre pudesse produzir alguma coisa que vai lesar essa criança. Isso é um grande indicador. Talvez seja um dos maiores indicadores, né, no sentido assim de que essa criança não pode confiar em alguém que está numa posição diferente dela, né? E geralmente envolvendo figuras de autoridade, porque daí a gente pensa a relação materna e paterna como uma relação de não confiança que a criança estabelece. Aí dá para a gente pensar numa possível investigação, né? Talvez um encaminhamento, talvez pensar um pouco sobre essa criança, como é que é a relação dela, né? Também com outros familiares, né? Porque às vezes não é o pai e a mãe que geram, né, alguma situação disfuncional ou de maus tratos, mas às vezes um tio, às vezes um avô, uma avó. Então prestar atenção nesse sentido, quando a criança realmente tem muita resistência à figura de um adulto, alguma coisa ali pode estar acontecendo, né? Não, também não é uma garantia de que de fato está acontecendo, mas é um indicador, né? E a gente trabalha muito assim dentro da psicologia, né? A gente avalia os indicadores, o que pode trazer uma indicação de que alguma coisa realmente não está bem com aquele sujeito. Até para a gente quebrar um pouco essa coisa da certeza absoluta, que gera mais preconceito do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pensa numa relação direta com crianças e adolescentes mais especificamente. Até porque a criança e o adolescente tem muita dificuldade de estar falando o que pensa e expressando o que está sentindo. Então, a gente tem que ir pelos indicadores, né? Quando já é um adulto, a gente sabe que tem uma facilidade maior de dizer o que não está bem, né? Até de nomear, até de dizer realmente o que não está gostando dentro da relação com o outro. Mas a criança tem um pouco de dificuldade nesse sentido, porque ela ainda está se experimentando na relação social. Então, não é toda criança que é expansiva a ponto de fato de dizer aquilo que está pensando e aquilo que está sentindo, né? Então, um dos indicadores maiores seria este, né? Uma resistência bastante fortalecida com relação a figuras de autoridade. E muitas vezes essa questão de a criança e o adolescente não conseguir expressar o que sente, o que pensa, também vem da família, né? Porque ele não é influenciado a falar o que pensa, o que quer. E às E vezes aí não é acaba. estimulado também, bem isso. Então isso afeta muito na nossa vida e também afeta no nosso meio social. Tem mais alguma coisa na nossa relação familiar que pode afetar o nosso meio social? Tem mais alguma forma de a gente perceber isso? Eu penso que a indicação maior seria isso, né? Essa dificuldade maior com figuras que representam algum tipo de autoridade, né? Mas, uma outra questão que agora estou lembrando que talvez nos ajude muito a pensar é a forma com que essa criança brinca, né?
Se ela brinca, eu acho que isso pode ser uma primeira investigação dos próprios pais, né, ou da escola, né, porque o brincar, de fato, é um elemento que indica que está tudo bem com a criança, né. Por isso que muitos trabalhos dos psicólogos, né, começam com a ludoterapia, que a gente chama, que é o trabalho com brincar, porque quando a gente consegue observar, percebe que a criança brinca de um jeito expressivo, porque tem modos de brincar, é isso que a gente avalia no brincar, né? A gente está percebendo que está tudo bem com ela, né? A criança que tem uma brincadeira que envolve início, meio e fim, por exemplo, é aquilo que a gente chama de uma brincadeira mais elaborativa, né? Então tem um conflito, uma situação, problema, ela traz para o brincar, né? E ali ela diz como que ela vai desdobrar isso, né? Se vai ter um desfecho positivo, vou colocar essa palavra muito entre aspas, né? Ou se não vai ter um desfecho, no sentido assim, de que trouxe para o brincar uma situação com a mãe, com o pai, né? Ou com a família, ou com o tio, ou com o avô, né? Enfim, com as figuras que estão, de fato, cuidando dela, né? Então, trouxe uma situação, problema em específico, e ela mesmo, no brincar, ela pode ter um desdobramento de saída, que a gente chama, né? O que é isso? É uma resolução de um problema a partir do momento em que ela expressa isso numa situação distante, que o brincar é uma situação distante. Não é ela que é o objeto da brincadeira, é a boneca, né? Ou o boneco, né? Ou enfim, são os elementos que ela traz para a brincadeira, né? Quando ela vocaliza esse objeto, ela está apresentando a situação problema dela e como que ela pode trazer como um desfecho para essa situação problema, né? Então, se ela brinca, a tendência, pelo menos é o que a gente observa, é que mesmo que ela tenha problemas, né, nas relações com outras pessoas, ela consegue resolver. Porque o próprio brincar aponta para ela saídas, né? Ela mesma, pela criatividade, ela vai conseguir encontrar uma saída pelo processo do brincar. Quando é uma criança que é muito inibida no processo de brincar, aí é porque a questão é muito mais séria do que a gente imagina, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre observa. Tem criança que não consegue brincar, que não consegue vocalizar objeto, que só organiza, né? Essas são as crianças que têm uma complexidade muito maior em termos subjetivos, né? No sentido, às vezes, até da gente poder pensar numa possível psicopatologia, como a gente costuma dizer, né? Então, as crianças que têm um transtorno maior, a criança que tem um grau de psicose, né? Às vezes até um grau de autismo, né? Elas simplesmente enfileiram os brinquedos, né? Como se elas não pudessem manejar esses brinquedos, criar uma história e ter uma função aí expressiva e elaborativa. Então, nesses momentos, a gente também entende que tem alguma coisa na família que não está funcionando e que não está apresentando para a criança uma saída possível para a sua situação problema, né? Outras questões, muita crueldade no brincar, né? Crianças que querem, de alguma forma, estragar, danificar demais o objeto que ela elenca, né, para poder estar brincando. Por exemplo, pega uma bola e fica só chutando, quer destruir a bola, não descansa enquanto não fura essa bola, ou perde a bola, por exemplo, né? Com certeza tem uma questão social aí que não está funcionando e que não está operando também para essa criança, né? Então, o excesso de crueldade frente aos objetos, frente ao brincar, isso também denuncia que tem alguma coisa que ela está reproduzindo ali e que provavelmente pode ser um reflexo dessa relação familiar, né? Que provavelmente também é mais abusiva, né? Quando eu digo provavelmente é que não dá para a gente pensar, não, é isso, é o pai e a mãe que estão gerando isso, então necessariamente a criança responde dessa forma, né? Às vezes é uma situação de bullying, às vezes é uma situação na própria escola, que a criança não está sabendo administrar e que acaba projetando isso na forma que ela brinca, né? Então, o descontentamento dela, a raiva dela, a agressividade acaba aparecendo por aí. E às vezes não vem necessariamente do pai e da mãe, né? Se não vem do pai e da mãe, aí a gente precisa investigar até os ambientes, né, que a criança circula, ambiente familiar, ou às vezes fica muito exposta a outros ambientes, né? Hoje, por exemplo, é muito comum a gente deixar o filho, né, com tio, com madrinha. Então, às vezes, é um outro sistema familiar, com uma outra cultura, que a criança acaba absorvendo e não sabe como lidar com isso e expressa pela raiva também, né? Então, são elementos para a gente estar investigando. Tudo isso é indicador. Nada disso é certeza, porque a certeza mesmo vem com um acompanhamento, né, e com um olhar um pouquinho mais sistemático com relação à criança e à família. Esses elementos, eles podem ser causados por algum tipo de problema na relação entre os pais da criança? Pode, né? E não há garantia com relação a essas questões que a gente está nomeando de problemas, né? Porque o problema, às vezes, para o pai e para a mãe nem é um problema, mas para a criança talvez seja, né?
E aí eu vou partir de uma questão bem simples que a gente enfrenta, que eu enfrento, né? Que meu marido enfrenta, enfim, que é a coisa do excesso de trabalho, né? Às vezes a gente entende que o excesso de trabalho só traz benefícios para a família, mas nem toda criança aceita esse excesso de trabalho, né? Como uma situação que reflete amor. Então aí depende, claro, óbvio, da forma com que esses pais também lidam com isso, né? Porque tudo bem, há uma sobrecarga de trabalho, mas como que é a relação desse pai, dessa mãe com essa criança quando não estão trabalhando? Porque por mais que haja um excesso, sempre vai ter um período, né, onde esse pai e essa mãe podem conviver um pouco mais com a criança. Então, isso tem qualidade, né? Se o tempo que os pais passam com a criança tem qualidade, isso pode ser 1 hora, 2 horas, pode ser um final de semana, pode ser um domingo, né? Mas se é um tempo de qualidade, com certeza tem muita coisa aí que pode, de alguma forma, suprir aquilo que supostamente não está sendo direcionado nessa sobrecarga de trabalho, né? E aí são coisas que a gente não necessariamente vai entender no nosso cotidiano como um problema, mas para a criança pode ser, né? Aí, de novo, como é que eu vou entender isso? Pelos indicadores, né? Como é que a criança está se comportando, né? Em casa, na escola. Esse tipo de situação da criança, por exemplo, não concordar muito com um tipo de estilo de vida dos pais, geralmente a criança expressa de alguma forma, né? Uma outra indicação que agora eu estou lembrando também, a gente vai falando e a gente vai lembrando das coisas, né? A relação com a comida também pode ser um fator, né, que entra e que pode nos auxiliar nessa observação, né? Então, uma criança que é muito restritiva no comer também pode estar passando por alguma situação, problema, e que a gente também precisa, de alguma forma, entender o que está acontecendo, né? Pode ter sido também um problema mais na transição ali, né, entre o desmame, né, e um alimento mais sólido, que vem lá, bem da oralidade, quando a criança está começando o seu desenvolvimento, mas que também pode ser um jeito da criança mostrar para a mãe e para o pai que rejeita coisas do ambiente familiar, né? Então, a comida também tem um pouco essa relação aí de aproximação da família com a criança. E pode aparecer a rejeição por esse caminho também. Como a gente pode lidar com uma família problemática, Adriana? Olha, essa pergunta é de US$ 1 milhão. Porque pode ser algo que não necessariamente vai envolver muita complexidade, né? Por exemplo, né, alguém da família está denunciando que existe uma questão problema, né? Claro que alguém vai ter que ser o portador disso, né? De alguém dessa família poder manifestar, né? Seja em algum ambiente, a criança, vamos supor, né, no ambiente escolar, né? O adolescente também, geralmente, ou os amigos, ou o ambiente escolar também, que acaba denunciando um pouco, né? No sentido de dizer, olha, acontece tal coisa comigo, não sei o que fazer, e às vezes pedindo esse auxílio, quem está do outro lado, às vezes, escuta e pode dar algum direcionamento ou fazer algum alerta para a família. Como os próprios pais, né? Podem se dar conta de que tem alguma coisa ali que não está operando, que não está funcionando, e aí pedir um auxílio para alguém, né? É claro que quando eu peço auxílio para alguém que já tem aí uma formação para isso, que já tem toda uma tratativa para isso, melhor, né? Porque se eu simplesmente reclamo com o meu vizinho vai sentar na minha frente e vai dizer, vamos resolver essa situação na família, tu se separa, né? Leva os teus filhos contigo e deixa lá o teu marido, porque supostamente ele pode ser que seja o abusivo. Vamos pensar Sim. numa situação assim, né? Embora aconteça muito também o contrário, né? Tem muita mulher abusiva, Sim. né? E eu sou mulher e posso falar isso também, vamos dizer assim, diante da minha posição, estou no meu lugar de fala, né? Como a gente costuma dizer, né? A mulher, quando dá para ser abusiva, realmente ela é bastante abusiva, né? E o homem também não perde, então as duas posições, né, podem ocupar aí uma relação de abuso com o outro, né? Então, pode acontecer de alguém se dar conta disso e pedir o auxílio para um profissional, que seria o mais, né? Agora, quando vai para o vizinho, como eu estava falando anteriormente, é muito fácil de resolver, né? Só se separa de quem é abusivo. É esse o conselho que as pessoas acabam Sim. recebendo, né? E não por nada, é um caminho, é uma saída. Realmente, quando alguém não faz bem para a gente pode se separar. Isso é um fato, né? E às vezes até a pessoa vai para uma terapia para poder entender isso, que ela pode se separar e talvez até deva se separar. Mas nem sempre é a melhor saída, porque às vezes uma relação de abuso está denunciando outras coisas, né? Aí eu estou me referindo a uma situação de excesso e não maus tratos, né? Porque eu acho que maus tratos aí envolve outra complexidade maior, uma Sim. investigação maior.
entender o que está acontecendo ali, né? Se alguém realmente precisa de um acompanhamento ou não, né? E às vezes até uma situação de corte, como a gente chama na abordagem, né? De poder cortar essa relação de abuso com o outro, né? Mas eu estou pensando em situações abusivas, assim, do tipo as birras familiares, que isso também é um abuso, né? Ou uma situação de negligência também na própria família, quando vem como um excesso, né? Então, é muito comum, diante de uma discussão, né, o parceiro ou a parceira, né, os dois parceiros ou as duas parceiras, né, entrarem numa relação onde um tem que ferir o outro com palavras, né, às vezes é uma violência mais psicológica, mais verbal, né, ou até comportamental, né, e às vezes tem aquela situação que a gente escuta muito no consultório, né, eu não quero me separar, eu amo a pessoa, mas eu não consigo ser com ela menos agressiva. Então, é uma situação para tratamento. Né? Então, esse sujeito, de fato, precisa de um tratamento. Por que ele precisa agredir as pessoas que ele ama? Né? Essa é uma relação e uma situação que a gente trabalha muito dentro de contexto da clínica. Né? Mas as saídas são as mais variadas. Né? Se a tua pergunta é o que fazer diante disso, temos muitas possibilidades. A separação pode ser uma dessas situações, ou o tratamento disso pode ser uma outra situação. Uhum. Ô, Adriana, muitas vezes essas situações desconfortáveis, né, problemáticas, podem ser causadas por diferenças na família, né, de pensamento, enfim. Como é que a gente lida com as diferenças? Porque tem tanta gente na nossa família, tanta gente ao nosso redor, como a gente faz para lidar com isso? Eu entendo que tem situações que às vezes a gente precisa brigar por, né? Mas não são todas elas, obviamente, né? Então, é claro que quando envolve uma situação subjetiva, onde vai mexer demais no lugar onde eu tô, né? E eu entendo que se eu puder me defender, isso vai me auxiliar muito mais do que o contrário, né? Às vezes, um conflito precisa ser instaurado para que aquilo seja resolvido na família, né? Mas eu entendo também que tem como a gente pensar outras saídas e outras possibilidades. Por exemplo, sempre exercer uma relação de empatia, né? Se o outro está se posicionando de um jeito contrário àquilo que eu penso, particularmente, mas vamos pensar que eu fiz uma faculdade para isso, né? Eu tento entender por que o outro está se posicionando desse jeito tão contrário, né? Então, o primeiro movimento sempre é de entendimento, a gente chama isso de empatia, né? De tentar me colocar no lugar do outro, né? Por que ele pensa desse jeito, por que ele pensa de outra forma, né? É o primeiro movimento, né? Se a gente entende que o outro realmente está sendo um pouco excessivo no seu posicionamento, né? E aí sim cria uma certa bolha com relação a esse posicionamento, não promove aberturas, né? Fica muito rígido, né? No seu jeito de comportar, né? E tudo mais. Pensando numa questão da psicologia, a gente sempre interroga a pessoa que está nessa posição muito, muito rígida. É um jeito da gente conduzir, né? E muitas vezes relatando para o outro como que a gente está percebendo o outro. Isso é uma estratégia da clínica que a gente assume, né? Que sempre produz um efeito legal, né? Por exemplo, quando a pessoa está muito num posicionamento muito rígido, né? Do tipo, é isso que eu acredito, é assim que eu tenho que me comportar, tu tem que fazer aquilo que eu estou pedindo ou mandando. A gente diz para o outro como que ele está se comportando. Olha, tu está se dando conta que o jeito que tu está se posicionando é assim, é assado, quer dizer, é só a tua verdade que precisa prevalecer e o que eu penso, será que também não é importante? Então, na maioria das vezes, quando a gente descreve para o outro o comportamento que ele está tendo, a tendência é que a pessoa possa parar um pouco, se questionar e entender por que ela está agindo desse jeito, né? Isso quebra a possibilidade dessa pessoa se manter numa posição muito rígida, né? Eu estou falando de situações que podem ser salvas, né? Porque tem situações que não podem ser salvas, e aí é uma outra questão, né? Tem pessoas que ficam tão fechadas na sua rigidez que às vezes é melhor se calar para não gastar muita saliva, né? Para não entrar num embate que a gente sabe que não vai gerar nenhum fruto naquele momento, naquele posicionamento. Talvez no outro momento, quando a pessoa estiver um pouco mais tranquila, aí convocar para poder pensar um pouquinho o que aconteceu, né? Assim, olha, a gente conversou ainda há pouco, olha como é que a coisa aconteceu, né? Tu percebeu que tu foi assim comigo. Enfim, são saídas que às vezes nos ajudam, né? Quando a gente, de alguma forma, auxilia o posicionamento do outro. E aí é uma relação de crescimento, né? Isso só não é possível quando não há uma relação de crescimento numa relação familiar ou numa relação afetiva. Isso vale para mãe com adolescentes, né? Para pais com adolescentes, que é interessante porque às vezes a gente entende que só os pais podem ser rígidos, né? Como se o adolescente também não traz um pouco da sua rigidez, né?
Na maioria das vezes, eles podem se sentir um pouco injustiçados, porque tem aquilo que a gente chama de choque de geração, né? Então, o que o pai e a mãe viveu não é o que ele está vivendo. E aí ele entende que o pai e a mãe têm que mudar, porque o mundo mudou e aí tudo tem que mudar, né? E aí não tem uma interlocução. Então, nesse sentido, um adolescente ele pode ser tão mais rígido quanto os pais, dependendo da posição que esse adolescente vai estar ocupando, né? E como é que ele está vindo com a questão para ser debatida com os pais, né? Então, sempre quando a gente mostra para o outro o comportamento, de como ele se comportou, o que foi dito, o quanto aquilo que ele diz pode agredir, né? E tem efeitos também, isso a gente não se dá conta, o quanto as coisas que a gente coloca em palavras, né? O quanto isso tem efeito para o outro, na compreensão do outro, né? Sobre o que é a relação a dois, né? Então, eu diria que seria um pouco isso, assim, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Responder. acho que é um pouco por aí. A gente falou bastante sobre pais, principalmente, né, nessa conversa, pais e filhos, porque os pais são as pessoas que estão mais presentes na nossa vida normalmente. E você também falou dessa questão do choque de geração, de adolescente se sentir incompreendido. Então, o que eu, como adolescente, posso fazer quando eu sinto que meus pais não me compreendem, que não me apoiam nas coisas que eu faço? Também gostei dessa pergunta, achei bem legal, assim, da gente poder pensar, porque sempre tem esse direcionamento, né? O que os pais fazem com os adolescentes, como se só os adolescentes pudessem ser um problema, né? E como se os pais também não pudessem trazer aí, nessa relação com o adolescente, alguma problemática. A minha sugestão é a mesma, né? Que no momento que tudo estiver mais calmo, né? Que o adolescente possa chegar para o pai e para a mãe e convidar eles a pensar sobre o que aconteceu em termos de cenário, né? Por exemplo, perguntar, pai, mãe, né? Vocês se deram conta do que vocês me disseram? Vocês se dão conta que o tempo que eu vivo hoje é um tempo diferente, né? E que talvez eu mereça também passar pelas minhas experiências para poder entender o que é ter, né, uma experiência efetiva, seja dentro de um relacionamento, seja num grupo de amigos, né? É um convite, né? Eu acho que o adolescente pode convidar o pai e a mãe a se colocar um pouquinho mais no seu lugar, que não é tão difícil, porque o pai e a mãe já passaram pela adolescência, né? Isso é um ponto bem interessante, porque quando a gente percebe conflito de geração, a gente sempre escuta dentro da clínica, por exemplo, né, um pai adulto que teve muito problema na adolescência, enquanto um adolescente, né? Teve alguma coisa lá que não foi compreendida, que não foi elaborada na sua adolescência, que ele está repetindo na relação com o filho, né? Então, é um ponto bem interessante. É claro que, se a gente pensa em um adulto que viveu nos anos 80, anos 90, com certeza teve muito problema na sua adolescência, Sim. né? Em termos de choque de geração. Eu penso que lá atrás havia muito mais problema e mais embate do que hoje, se a gente for pensar bem, porque a geração dos meus pais, por exemplo, veio depois de uma ditadura, né? Sim. Onde nem tudo poderia ser dito, nem tudo poderia ser feito, né? Qualquer movimento do adolescente era opositor, né? Então a gente tem histórias e relatos de adolescentes porque faziam uso de uma substância, né? Eu não vou nem nomear aqui para não gerar nenhum tipo de impasse, né? Mas que lá nos anos 80 e 90 não eram consideradas como, né, uma substância própria, e hoje também não é ainda considerado como uma substância própria, né? Que eram internados, né? Tem vários históricos de adolescentes, né, que iam para manicômios porque usavam algum tipo de substância que alterava a sua percepção, por exemplo, né? Hoje, a gente sabe que esse tipo de história já não faz mais parte da nossa história, né? Não é que não vai haver aí uma situação de discussão ou que isso não vai ser um problema na família, mas é que a tratativa da atualidade é uma tratativa diferente dos anos 80 e dos anos 90, né? Então, dá para a gente pensar que lá teve um choque de geração onde o adolescente ele não podia falar. Ele não podia, literalmente, ele não podia falar e não podia se expressar, né? Sim. O pai e a mãe eram as representações de lei, não uma lei produtiva, como a gente costuma dizer, né? Uma lei que gera um senso do que é certo e do que é errado, porque isso também pode ser bastante produtivo, mas era uma lei onde não podia nem ser questionada, né? Eu lembro que quando eu era pequena, ali na adolescência também, não era não, né? E Deus o livre eu perguntar se, né, um não pudesse ser sim, né? Sim. Então eu estava sendo opositora, eu estava sendo rebelde, essa era a tratativa de dentro de uma casa, né?
Claro que, partindo do princípio que eu fui bastante analisada, porque, né, quando a gente é psicólogo e quando a gente faz uma formação clínica, a gente também passa pela nossa própria análise, né? A gente consegue entender e se colocar mais no lugar de um pai, de uma mãe, entender aquele contexto, entender de onde eles vieram, por que que eles agiam desse jeito, né? Então, essa compreensão faz com que eu, hoje, olhando para a minha adolescência, eu entenda o que eles passaram e tenha feito uma nova elaboração do que eu também passei na minha adolescência, né? Isso me possibilita lidar com o meu filho, que é adolescente hoje, ele tem 16 anos, né? De um jeito diferente, né? Então, é claro que quando tem situações que eu preciso negar, eu vou negar. Mas quando tem situações que eu entendo que envolve um debate, a gente senta e conversa, Sim. né? Então, já é uma tratativa diferente, né? E tenho certeza que se ele não soubesse lidar com isso, ele iria, no mínimo, expressar o mal-estar dele, né? E claro que daí é função do pai e da mãe entender, porque a função é mediadora, né? Que tem alguma coisa ali que não está operando, que não está legal e que eu preciso rever no meu posicionamento, né? Então, acho que são esses os princípios, né? É porque tem muito uma ideia de que os pais e as mães, né, são seres quase como Deus, né? Não Sim. pode questionar, não pode conversar, porque se tu tá conversando com eles, eles acham que tu Uhum. pensa que ele é amigo deles, né? Que tu és Sim. amigo deles. Uhum. Só que, na verdade, não. A gente devia manter uma relação de conversa. Até porque, como eu falei antes, tem crianças e adolescentes que não são ensinados a se Perfeito. portar em frente de coisas que eles não Uhum. acreditam, né? E aí, em Uhum. casa, o adolescente não tem como Sim. falar. E tem uma coisa que a gente entende muito na psicologia também, a diferença entre autoridade, né, e ser autoritário, né? Uhum. Então, uma coisa é eu ser autoridade na minha casa, uma coisa é o pai ser autoridade na casa, ou a mãe, né? Ou os pais ou as mães, né? Para a gente não pensar numa questão de divisão de gêneros, né? Sim. Mas a outra coisa é eu ser autoritário, né? A autoridade implica eu entender que há uma relação de respeito e que o outro vai me respeitar pela posição que eu ocupo, né? E queira ou não queira, pai e mãe pagam as contas da casa, tem um Sim. controle aí, né, do ambiente familiar. Então, isso a gente precisa reconhecer que, de fato, há um lugar aí que é o lugar da diferença, né, que marca, que denota aí uma questão de diferença. Por outro lado, não quer dizer que esses pais precisem ser autoritários, né? Então, isso de que não se pode questionar, hoje não tem mais um espaço, né? Hoje o não pode ser questionado, sim, e merece uma conversa, né? Uhum. Se a gente for pensar em termos de posicionamento, isso para qualquer pessoa, para qualquer função, né? Pensando mãe, pensando pai, pensando filho, né? Sim. Mas é claro que a gente está conversando aqui a partir de uma premissa de maturidade, né? E de pessoas que vivem a sua maturidade dentro de uma situação lógica, né? Nem sempre isso acontece. Às vezes a defesa do pai e da mãe é ser autoridade pela via autoritária, né? Sim. Então, o não é não e não merece conversa, né? E aí é a lei absoluta a ponto de não haver uma possibilidade de mediação, né? O ideal é que essas figuras de autoridade possam mostrar uma possibilidade de diálogo, né? É o ideal, né? Mas a gente sabe que são poucas as famílias que direcionam nesse caminho. Tem muitas famílias que são muito afastadas, às vezes pelas questões que a gente mencionou, ou por outras. Então, você tem alguma ideia de coisas que a gente pode fazer para construir um vínculo familiar maior, para fortalecer ou criar um que ainda não existe? Eu entendo que o diálogo é um ponto, e isso não é chavão, né? Não é mimimi, como diz outro, porque, né, o diálogo, né? Parece que é uma coisa assim, muito, sei lá, Miss, né? Miss Brasil, né? Sim. Então, vamos promover o diálogo e, né? Mas eu entendo o diálogo como uma possibilidade de uma interlocução, né? E aí eu descobri esses dias, né? Porque participando de um evento e veio a possibilidade de a gente poder pensar o que é um diálogo, né? E a partir dessa compreensão que eu tive, isso me ajuda muito a entender as diferenças de posições, né? Então, o que é um diálogo? É quando eu convido duas pessoas que estão em posições totalmente diferentes, né? Em relações às vezes totalmente opostas, mas que conseguem conversar, Uhum. né? Então, se há uma conversa possível entre duas pessoas que estão de alguma forma em lugares totalmente diferenciados, aí a gente está falando de um diálogo, né? Então, eu estou falando da minha posição. Eu tenho 48 anos, né? Tenho 25 anos de clínica, fiz uma graduação em psicologia,
É claro que a minha possibilidade de articular com o outro talvez seja uma possibilidade que demarque um pouco essa possibilidade, eu entendo isso, né? Mas, sempre quando eu remarco isso, do tipo, ó, eu estou falando em meu nome, o meu pensamento é esse. Qual é o teu pensamento? E eu paro para escutar também o que o outro tem para dizer, aí existe uma possibilidade de diálogo. Então, se o diálogo for definido, né, a partir dessa premissa e a condução também for muito próxima a isso, existe uma possibilidade de que as coisas sejam mais dirigidas, né, mais mediadas nas relações familiares, né? Na minha opinião, é o melhor caminho. Tanto que tem muita gente que vai para a clínica, né, no sentido de que a relação familiar não está legal, vou procurar uma psicóloga, isso e aquilo. E o que que aprende a fazer lá no consultório? Dialogar, né? Consegue falar em nome próprio. Quando é adolescente, né, uma pessoa que tem ainda uma certa inibição com relação a isso, a gente chama os familiares para que a gente possa promover uma conversa, né? E a partir disso, a impressão que se tem é que assim, o psicólogo mudou a minha vida, né? Ou as coisas foram modificadas da água para o vinho, né? Mas o que que se fez? Se deu uma oportunidade para que as pessoas pudessem se ouvir, e pessoas da mesma família, né? Então, quando há essa possibilidade de escuta, a gente pode pensar que a coisa pode ser direcionada e pode ser tratada de alguma forma. E Adriana, qual é a importância do tempo de qualidade em família e as consequências da falta dele? Bom, eu entendo que um benefício, né? E aí, de novo, não é quantidade, mas é qualidade, né? Um benefício é que o filho sempre vai entender, né? E aí eu estou pensando na questão mais infantil, né? Não sei se essa foi a tua pergunta, né? É o tempo que a gente vai dirigir com a Isso. relação, né? Um filho sempre vai entender que quando o pai está livre para ficar com ele, né? Para interagir, para poder brincar mais, né? Para poder conversar mais, para poder ter uma interação maior, né? E aí, nesse tempo de qualidade, de novo, não importa o tempo que vai se ter, mas isso de estar dedicado a isso, né? De conversar na linguagem do filho, por exemplo, né? A gente costuma dizer que a gente regride bastante quando a gente está numa função dessas, né? Uhum. Porque a gente tem que lembrar que às vezes a gente está conversando com uma criança de 10 anos, Sim. né? E não com um outro adulto. A gente espera muito isso, né? Que quando a gente vai sentar para conversar com alguém, a pessoa tem que pensar do mesmo jeito que eu, agir do mesmo jeito que eu, e esquecendo a realidade e o contexto daquela pessoa, né? Quando se trata de criança, a gente tem que entender que se ela tem 5, 6, 7, a gente tem que acompanhar essa questão psíquica dela, né? Então, se a linguagem dela é brincar, o melhor tempo, em termos de qualidade, é sentar e brincar com a criança, né? Eu não sei se vocês já observaram, né, crianças brincando, mas o que que acontece quando a criança brinca? Ela explora o objeto e a brincadeira. Nem sempre ela fala diretamente com a pessoa que está brincando, Uhum. né? Ali já é o diálogo que ela promove, né? E esse é o tempo de enlaçamento e de qualidade afetiva que ela acaba direcionando. Então, com crianças, a gente puder ter essa qualidade do tipo pai e a mãe sentar para brincar, mas brincar mesmo, não para conversar só como é que foi a escola, esperando dela uma contrapartida como se a gente estivesse conversando com um adulto, né? Sim. A qualidade que tem em termos de efeito, né, desse tempo que é direcionado, eu não sei nem como mensurar isso, né? Mas é acessar a criança, a gente costuma dizer, né? E aí a criança vai entender da seguinte forma, que quando o pai e a mãe não estão com ela, direcionando um cuidado, é porque não podem. Uhum. Porque quando pode, existe essa interação. Então, isso seria um tempo de qualidade, né? Eu diria que se não tiver esse tempo de qualidade, então a ausência do pai e da mãe pode gerar, sim, uma questão aí um pouco maior, né, nessa relação existencial da criança dentro da casa ou nessa relação. Aí sim a gente pode falar de uma ausência materna e paterna. Esse é outro tema que a gente também debate bastante, assim, né? Essa questão do que é uma ausência materna e paterna. No consultório a gente escuta de muitas pessoas que têm os pais separados, né? Que o pai é muito mais presente do que a mãe. E a mãe tá ali, né? No dia a dia, Sim. né? É a mãe que arruma a mesa, é a mãe que organiza a comida, né? E o pai fala de 2 em 2 dias, às vezes pega, né, do colégio, né? E às vezes as mães chegam bem irritadas, né? Do tipo, esses dias ele disse que o pai dele tá mais presente do que eu, né? Porque a gente costuma dizer que essa relação não tem a ver com a relação de corpo, né? Tem a ver com uma relação aí, outra que a gente nomeia isso, né, dentro da clínica, de uma relação mais simbólica,
né? O pai, quando é presente, é um pai que tem um tempo de qualidade com essa criança e com esse adolescente. Então, mesmo que ele não esteja em casa, ele pode estar viajando o mês inteiro, mas ele sempre vai lembrar do pai como se o pai estivesse ali do lado dele. É uma coisa louca que a gente, quando para para pensar, né, se dá conta que é assim mesmo, né? Sim. E a mãe pode estar ali todo dia, mas a mãe está ali infernizando, perguntando isso, perguntando aquilo, só colocando regras, só colocando qual é a tendência da criança e do adolescente. Gerar distanciamento, porque é tanta demanda, tanto excesso de presença, né, que isso não demarca uma relação de qualidade com a criança, né? Eu não sei se eu estou conseguindo. Porque às vezes a gente tem esse problema na psicologia, né, de estar falando, às vezes, dentro de uma linguagem que talvez não seja tão acessível. Não, não, Mas tá dá de tranquilo. entender. Agora a gente vai ter que encerrar. Ah, que pena. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo e acompanhando o nosso podcast, que é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescente e patrocinado pela Diamante Geração de Energia. Sigam a gente em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, que é Parque Diamante Energia, para continuar apoiando e recebendo as novidades dos projetos do parque. Também quero agradecer a Adriana por ter vindo aqui para conversar um pouco sobre esse assunto. E pode vender teu peixe. Bom, quero agradecer imensamente o convite, né? Quando eu conversei com a Daphne, né, e a gente falou um pouquinho da possibilidade de ter essa participação. Achei fantástico o projeto, não conhecia esse projeto. Acho que é um projeto que precisa ser mais divulgado, né? Porque realmente é uma interlocução extremamente interessante, né? Sim. Uma forma da gente também acessar um pouco mais, né? Esse universo que é esse universo das mídias, vamos dizer assim, né? E mais também esse universo dos adolescentes, né? Porque eu entendi que é um projeto todo direcionado, que tem a alma adolescente. Então, achei fantástico isso, né? Já tem meu apoio desde já, né? E fico à disposição de vocês, tá? E, enfim, quem quiser, né, ter um acesso às redes sociais, comecei esse ano o Instagram, então é bem pequenininho, tem poucos seguidores, né? Mas de vez em quando eu coloco lá no Instagram, né, um vídeo sobre algumas dicas, algumas questões de psicologia. Então, fico à disposição nesse sentido, tá? Muito obrigada novamente. Obrigada, tchau. Tchau.